aqui durante essas 2 sessões, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar a pastora Letícia aqui, com uma salva de palmas. Lembrando que é um privilégio, gente, ter a pastora Letícia aqui com a gente, viu? Em todos os sentidos. Uma mulher de Deus, uma profissional, assim, maravilhosa. Ela é psicóloga, cuida de muitas pessoas, muitos casais, muitas famílias, tá? Amém. Obrigada. Privilégio meu, né, gente? Parabéns para os fortes que estão aqui. Aleluia! Glória a Deus. Amém. O nosso tema nesse momento, nessa hora, é famílias mentalmente saudáveis. E eu quero falar um pouquinho sobre a família, sobre o conceito de família, sobre conceito de filhos, né, a função dos filhos, a função dos pais. E para começar, eu quero ler com você um texto que está ali no Salmo 128, versículos 1 a 4, que diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Amém? Quem crê nessa bênção? Quem crê que essa bênção é para todos aqueles que temem o Senhor? Amém? O Salmo 127, de 3 a 5, diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém? Essa é uma outra promessa de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Amém? E assim como a primeira, eu também creio que essa promessa é para todos nós. Amém? Porém, existe um processo para nós alcançarmos as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas estão disponíveis para nós. Nós precisamos ansiar por essas promessas, desejar essas promessas, mas também precisamos nos mover em direção a essas promessas. E isso fala de passos práticos, comportamentos que nós temos que ter para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ter que ajustar os nossos padrões, mudar a nossa mentalidade, mudar os conceitos que a gente tem, mudar até a visão de mundo que a gente tem, para entrar na promessa que Deus tem para nós. Eu creio muito, muito, de todo o meu coração, que a educação é uma chave. Amém? Educar, né? E eu sei que ela contribui muito para a nossa saúde mental. E tem um versículo na palavra de Deus que eu falo que é o meu preferido. Todo mundo que me conhece há mais tempo sabe. Qual é o versículo preferido da pastora Lê? Todo mundo sabe que é esse versículo. Está lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que aí você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse versículo nos fala de uma transformação de mente que nós precisamos ter. Da transformação do nosso modo de pensar e, consequentemente, enxergar as coisas. E, consequentemente, nos comportarmos. Amém? Quando nós mudamos a nossa mentalidade, a gente se torna, e claro, nós estamos falando de uma mudança que vai de uma mentalidade do mundo para uma mentalidade de Deus. Aquilo que Deus tem para nós, os padrões de Deus, as verdades de Deus para a nossa vida. E conforme eu vou absorvendo e permitindo que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, amém? Poderosa
mais cortante que uma espada de dois gumes, que é capaz de separar juntas e medulas. É isso que a Bíblia faz. Ele vai destrinchando você por dentro, né? Vai separando aquilo que não é bom daquilo que precisa permanecer, ou mesmo colocando coisas novas em você. E você vai podendo, então, experimentar e comprovar na sua vida a boa. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Amém? Em segundo lugar, a gente costuma inverter. Ela é agradável. E em terceiro lugar, ela é perfeita. Amém? A vontade de Deus é maravilhosa. É a melhor coisa que a gente pode desejar para a nossa vida. E eu creio muito, sabe, que a educação ela vai nos ajudar a termos saúde, a desenvolvermos bons comportamentos, a aprendermos, né, a sermos realmente aquilo que o Senhor deseja de nós. Porque muita coisa é obra do Espírito, absolutamente tudo, na verdade, é obra do Espírito. Mas nós precisamos ser intencionais e nós vamos precisar fazer algumas podas na nossa vida. Nós vamos precisar remover algumas coisas. Isso fala de uma ação que é nossa, de uma responsabilidade que é nossa. Amém? E eu, como profissional, eu tenho assim me deparado muito com questões mentais, psíquicas de alta gravidade. As pessoas nunca estiveram tão doentes. Elas nunca estiveram tão adoecidas. E você consegue pensar o porquê disso? Quem acha? Quem pode sugerir? O porquê que você acha que as famílias hoje, na sociedade atual, já dei o spoiler. As pessoas na sociedade atual estão tão adoecidas. Já dei o spoiler, gente. Porque as famílias estão adoecidas, porque a sociedade como um todo está adoecida. Então hoje, quando eu era nova na profissão, era muito difícil assim chegar no meu consultório pessoas muito comprometidas, com transtornos mentais graves, né? E hoje é muito comum. Hoje é muito comum você ter aí questões estruturais muito significativas, né? E a família é o grande cerne de tudo isso, é a grande origem, as relações familiares, o como nós desenvolvemos as nossas relações dentro da nossa família, a relação que a gente tem, né, com os nossos genitores, com os nossos pais. Essa relação, ela determina, né, muito da nossa saúde mental. E eu quero apresentar para você aqui alguns conceitos, como eu falei. Eu quero falar em primeiro lugar a função da família, os objetivos da família, o que é família. E falar da função dos pais e da função dos filhos. Então, falando um pouquinho da família. Conceito de família, seus objetivos e funções. Então, vou ler aqui uma definição para você de um autor, se chama José Bleher. Ele é um argentino, psicólogo. E ele diz assim: a função institucional da família é servir de reservatório, controle e segurança para a satisfação da parte mais imatura ou primitiva, narcisista da personalidade. Uau! O que quer dizer isso? Vamos traduzir, né? Vamos lá, então. Então, a gente tem aqui uma realidade, tá? A gente tem dentro da família uma criancinha que nasceu. Ela é imatura, certo? Não é imatura? A criança precisa do quê? De cuidado, que você limpe a fraldinha, que você dê mamar para a criança. Ela não vai se alimentar sozinha, ela não vai sair andando sozinha, ela depende de um adulto para cuidar dela. Ela é imatura. A criança, ela é narcisista. O que significa ser narcisista? Ela é completamente voltada para ela e para as necessidades dela e para satisfazer os desejos dela. O bebezinho é assim. Ele não está muito aí para o que está acontecendo no mundo. Ele precisa, né? Ele está com fome? Bé, chora. Quero comer. Fiz cocô? Bé, quero ser trocado. Não é assim? E tô incomodado, tô com dor na barriga? Bé, choro. Ele simplesmente
é um serzinho que vai respondendo aos seus desejos, às suas necessidades, né? Voltada para ela. Por quê? Porque ela não tem ainda a percepção, quando é bebê, do outro. A criança não tem essa noção que existe um outro, que tem uma outra pessoa, que existe um mundo ao redor dela. Isso vai acontecendo conforme ela vai amadurecendo. Ou pelo menos deveria, né? Fica a dica. Deveria perceber o mundo ao seu redor. E vai depender muito do como a gente trata essa criança, o desenvolvimento dela. O como ela vai, né? O quanto ela vai perceber o mundo ao seu redor. A criança possui impulsos destrutivos e agressivos. Para satisfazer suas vontades, a criança não poupará esforços. Para isso, canaliza os seus impulsos agressivos e destrutivos para fora. Então, aí eu vou pedir aqui para minha pastora, ajudante, pedagoga, mãe, né, dizer para mim: Ju, é normal as crianças ficarem jogando os brinquedos, brigando entre elas, se agredindo até? É normal? Isso é sinal de algum problema? Não. Isso é parte da natureza. Porém, a gente depois vai entender qual é a nossa função como família. O que a gente tem que fazer com isso? Como é que a gente lida com essas coisas? A criança tende a não se separar dos pais. Por ela, gente. Pela criança, ela fica agarrada no peito da mãe até os 10 anos de idade. Ela tem essa necessidade, né? Ela se vê favorecida pela intensa e prolongada dependência que a criatura humana estabelece com os adultos em sua luta pela sobrevivência. Então, esse lugar cômodo de dependência, se nós não intervirmos, ele vai prevalecer. Porque tudo tem sua hora e seu lugar. E o outro tem uma grande importância na nossa vida. Nossos cuidadores, a nossa família, a gente já vai entender, tem um papel muito importante. E a criança possui também um mundo de fantasia, que se contrapõe à realidade. Nela, a criança pode criar tudo, fazer tudo e viver tudo. E na medida que a criança vai crescendo e amadurecendo, esse mundo vai perdendo o seu vigor e sendo substituído pela realidade, né? Então, é muito normal a criança gostar que você fique contando para ela muitas vezes a mesma história. Porque ela ama entrar naquele lugar de fantasia e ficar imaginando. E isso faz parte do imaginário infantil. É normal que isso perdure por um certo tempo. Não é normal quando uma pessoa adulta vive num mundo de fantasia. Aí já tem um problema. Aí tem alguma coisa errada, né? E a família, então, ela precisa ser capaz de conter essa parte imatura da personalidade da criança, o infantil representado pelos filhos. Então, a família precisa entrar em ação e intervir nos momentos certos, da forma certa, para que a criança possa evoluir, para que a criança possa crescer. A família é, então, a estrutura social básica, onde, em uma relação dessa família, né, da cultura que a gente está imerso e da nossa sociedade, a criança se desenvolve. Então, a gente tem aí 3 influências. A gente tem a influência da cultura da família, da própria família. A gente tem a influência da nossa cultura do mundo. E a gente tem a influência da sociedade, das outras pessoas que vão interferindo nessa família, né? E é muito interessante, né, a gente parar para pensar sobre isso. E nela, então, a criança vai ter a possibilidade de limitar ou não a sua condição narcisista e egocêntrica e transformar-se em um adulto saudável e capaz. Agora, me responda, a família é importante? Quanto que a família influencia na nossa vida, gente? Absurdamente, né?
Muito, muito, muito. Então, e olha que lindo, né? A família, como que ela vai alcançar esse objetivo? Como que ela vai ajudar essa criança a se desenvolver, a deixar de ser imatura, a deixar de ser egocêntrica, narcisista, que horror, né? Falando assim. Mas veja, quando a gente está falando esses termos para uma criança, tá tudo bem. O problema é chamar um adulto de narcisista e egocêntrico. Aí já tem algum problema, e a pessoa realmente está com problema, né? Se ela é narcisista, egocêntrica, enfim. Então, como? Através da educação. Então, o ensino na família, ela é um preservador de vida. A função da família é defender a vida, é preservar aquele ser, é perpetuar aquela vida, né? Dentro do limite, obviamente, da vida, que não é infinita. Mas é fazer com que aquela criança, então, tenha uma vida saudável, possa se desenvolver. Então, eu vou falar alguns pontos bem práticos aqui do que a família se ocupa, tá? Então, primeira coisa, a família ensina o cuidado físico. Respiração, alimentação, sono, vestir-se, locomoção, linguagem, higiene, perigos. Então, tudo que você está fazendo para o teu filho, educando ele nos horários de sono, ensinando ele até mesmo a respirar, né? Ensinando o horário de comer, colocar o horário, colocar a rotina, ensinar a se vestir, a ter o seu asseio pessoal. Tudo é uma educação, inclusive mental, para a saúde mental do seu filho, né? Ensinar as relações familiares, elaborar a inveja que ele vai sentir muitas vezes e vai demonstrar, os ciúmes e narcisismo. Então, é nos relacionamentos que você tem dentro de casa que você ensina os seus filhos a elaborarem, né, as invejas, principalmente quando tem os irmãos. E quando não tem, de alguma maneira isso vai aparecer através da escola, nos amiguinhos, enfim, das relações que ele vai estabelecer. Desenvolvendo o amor, o respeito, a solidariedade e as características psicológicas de cada sexo. E ó, eu não tirei isso aqui de um livro cristão, tá? Só para você saber. No meu tempo a ciência era boa, gente. Isso aqui... No meu tempo a ciência ensinava a coisa certa. Hoje talvez você não encontre mais esses livros para vender por aí, né? Ensinar a atividade produtiva e recreativa. Então a família ensina a jogar, brincar, ensina as tarefas domésticas, ensina a destreza física, né? Ensina estudos e tarefas através dos estudos, tarefas escolares, artes, esportes. A família ensina as relações sociais com todos da família, avô, tio, primo, amigos. Ensina a inserção profissional. A família, através das relações que os pais têm no trabalho, a criança vai crescendo vendo e conhecendo o mundo do trabalho. Ensina também as relações sentimentais. Ela vai ensinar o teu filho, os filhos são ensinados dentro da família, a escolherem o seu esposo, a sua esposa, ficarem noivos. E por fim, nós ensinamos nossos filhos como família em como formar e consolidar uma nova família. Amém? Então, tudo isso é papel da família, né? E a gente pode destacar aí uma questão muito importante, que é tudo feito pelo processo de ensino e aprendizagem. Ensino e aprendizagem, né? E nos primeiros anos da vida da criança, cabe totalmente aos pais ensinarem. E a função dos filhos é aprender. É o papel que eles têm ali na casa. A partir do ensino fundamental, os filhos também começam a trazer os ensinamentos obtidos onde? Não ouvi. Na escola. E também transmitem isso aos pais. E aí começa a se tornar mais desafiador, né? A gente começa a ter que administrar. E eu vejo que aí nós temos que prestar atenção. Nosso papel tem que ser um pouquinho mais incisivo em relação a isso que está chegando. Porque nem sempre está de acordo com aquilo que você acredita, né? Eu me lembro uma vez que o meu filho menor
tinha que ler um livro no segundo ano, um livro lá, um determinado livro. E eu peguei aquele livro e falei, meu Deus do céu, esse livro aqui estava falando de espiritismo, na verdade, era um livro bem espírita, né? E eu peguei, cheguei para a professora e falei, professora, olha só, esse livro ensina coisas que nós não cremos nisso que está dito aqui. Esse livro é um livro que fala de espiritismo, nós somos cristãos, nós não acreditamos. Então, eu não vou pedir para o meu filho fazer uma outra atividade que não seja essa. Aí, nesse momento, né, eu falo que a professora teve uma certa sensibilidade, ela foi lá e ela excluiu aquele livro da lista lá de livros que eles teriam que ler. Então, dessa vez deu certo. Nem sempre dá, né, pais? Às vezes a gente tem problema, mas nós precisamos nos colocar. Porque os nossos filhos vão começar a receber, né, informações. Depois, eles vão para o ensino médio. E começam a frequentar também outros ambientes. E os adolescentes vão aprendendo novos conceitos. E a partir da juventude, essa relação que a gente tem, e eu diria assim, a influência como família que a gente tem, começa então a mudar. Né? Quem tem filhos aqui que são maiores de 16 anos? Eu levanto minha mão também. Começa a ser bem diferente, né, a relação que a gente tem com eles. A gente começa a conversar muito mais, ouvir muito mais as opiniões, os gostos, as preferências, porque ele já está se tornando um adulto. Né? Ele já está tendo a sua formação mais madura, teoricamente, deveria ser assim. Né? E aí começa a ser uma coisa mais equiparada. Ele vai ter ideias. Ele vai ter maneiras de pensar, né? E aí, gente, uma coisa linda que a gente precisa entender é que o ensino, quando a criança é pequenininha, a educação começa pelo brincar. Sabia disso? Eu estou falando tudo coisa para a Ju aqui que ela já sabe de cor e salteado. Tudo que eu falo, ela faz assim, ó. Porque ela já trabalha com isso também, ela sabe, né? O ensino começa no brincar. Então, as bases, né? E eu acho muito legal a gente entender o quanto que é importante a gente brincar com os nossos filhos. O quanto que os filhos manifestam coisas deles na brincadeira. Comece a prestar atenção, se os seus filhos são pequenos. Muita coisa eles estão comunicando ali. Muita coisa eles estão elaborando até ali. Sabe? De repente eles estão ali brigando, o bonequinho brigando com a bonequinha ali, fazendo um conflito, né? Tem a ver com alguma coisa que eles estão tentando resolver, talvez, alguma coisa que eles viram e não absorveram. E aí tem os jogos, o desenho, a modelagem, né? Os trabalhos domésticos. E é muito lindo, né? Porque a família ela vai ensinar o respeito, o amor, a solidariedade. E essas são as pedras angulares da convivência, que vão ser um contrapeso, que vão se contrapor com ódio, inveja, rivalidade, ciúmes e outras questões infantis, né? Veja, inveja, rivalidade, ciúme, ódio e outros conflitos infantis. Ouviu esse final? Infantis. Coisas de criança. Né? Coisas de criança. Então, ódio, inveja, rivalidade, isso é coisa de imaturos. E estou dizendo, por que eu estou dizendo isso para você? Porque você precisa perseguir a maturidade. Mudar os seus padrões em Deus. Amém? Muitas vezes a gente não teve oportunidade de elaborar tudo isso na nossa história. Mas não é o padrão de maturidade que Deus tem para você. Ter ciúme, ter ódio, ter inveja, rivalizar com as pessoas. Ah, mas o meu, eu não apareci, né? Eu não estou ali no vídeo. Sei lá, estou dando um exemplo aleatório aqui, né? Eu queria estar lá também, não estou. Queridos, está tudo bem. Né? A gente pode sentir as coisas, mas a gente tem que entender e fazer a coisa certa com elas.
né? Não permitir que isso fique no nosso coração e nos prejudique, que seja uma pedra no nosso caminho. Agora eu quero falar a função dos pais. Então, os pais têm a função de ministrar as diversas noções destinadas à defesa da vida. E aí eu quero trazer para você um conceito muito importante e que está sendo esquecido na educação atual, que é o conceito de autoridade. Entender esse conceito é fundamental para o nosso crescimento, para a estruturação do nosso eu, para que nós sejamos pessoas maduras e saudáveis, né? Os pais, eles já possuem uma autoridade e com isso eles têm responsabilidades. E essas responsabilidades levam eles a terem ações que vão ser executadas com segurança e precisão. Por quê? Porque os pais possuem uma coisa que os filhos não têm, que se chama... O que os pais têm que os filhos não têm, gente? Maturidade, esperamos, né, pastor? Mas a palavra é conhecimento, através da maturidade. Os pais têm conhecimento, os filhos não têm conhecimento. Lembra que a gente está falando de educação, né? Então, os pais não têm conhecimento, os filhos não têm o conhecimento que os pais deveriam ter. Então, os pais têm que ensinar os filhos e não o contrário. Os pais precisam ensinar. Então, a gente está dizendo o quê? Que o pai tem autoridade do conhecimento. O conhecimento traz para nós a autoridade. E nós deveríamos saber disso. E a criança tem nela um desejo por esse conhecimento. A criança tem nela, ela vê em seus pais os seres que vão defendê-la, que vão trazer para elas uma resposta, que vão dar para elas uma direção, que vão dizer sim e não. A criança precisa dessa palavra firme, dessa palavra segura dos pais. Os filhos precisam disso. Eles precisam trazer, né, crescer nesse lugar, um lugar de consistência. Um lugar onde existe um chão firme que eles podem pisar. Né? E a criança, então, enxerga os pais como esses que detêm autoridade. Porém, quando você não exerce a sua autoridade da maneira correta, o que vai acontecer? Vamos lá. Quando você é autoritário, quando você abusa dessa autoridade, ou quando você não usa essa autoridade, o que vai acontecer na sua casa? Você em relação aos seus filhos, a autoridade vai ser enfraquecida. Enfraquecida. Então, naturalmente, você já é um ser que possui autoridade na relação com o seu filho. Mas se você não utilizar essa autoridade da maneira correta, ela vai ser enfraquecida. Aí vai começar o desrespeito, aí vai começar aquelas relações conflituosas e tudo aquilo que a gente vê nos filmes e no cinema. Não é? Nos filmes e no cinema que a gente vê tudo isso. Imagina que em outro lugar acontece? Jamais, né? Então, a função dos pais, além então de ensinar pelo conceito de autoridade, dentro do conceito de autoridade, é a função de pôr limites. Os pais têm a função de pôr limites. E o limite, gente, pensa assim, a criança fantasia. Ela acha que ela pode tudo. Então, um dia ela acordou, ela imaginou que ela pode ir naquela janela, amarrar um lençol e pular. Porque ela vai voar igual o super-homem. E aí, qual que é seu papel? Frustrar. Dizer, querido, você não é o super-homem, você é uma criança e você não voa, não vai voar. Isso é uma coisa ideal, não existe, é o teu imaginário. Então você vai frustrando a criança através do seu não pode, não faz, não põe a mão aí que vai queimar sua mão. E você vai ensinando o conceito de limites para ela. Por quê? Porque
a criança precisa saber que ela não pode fazer tudo o que ela quer para o bem dela. Deixa essa criança vai lá e se joga da janela. O que vai acontecer, gente? Vai morrer, né? Ela vai morrer. Então, essa noção de realidade, ela vem pelo limite. Consegue entender? Ela constitui o limite à fantasia. E é muito importante, porque a gente vai conter, gente, os impulsos destrutivos e até autodestrutivos da criança. E sabe que conter impulsos destrutivos, limites, tem estreita relação com transtornos e fragilidade psíquica. Conseguiram entender? Sério. Bem sério, pastora, bem sério. Quanto menos limite você põe para o seu filho, mais frágil psiquicamente ele vai ficar. Ai, que coisa séria, gente. Quanto menos você protege o seu filho dos impulsos destrutivos dele, que muitas vezes são autodestrutivos, como esse de jogar da janela, por exemplo, e voar igual ao super-homem, mais frágeis eles serão e mais vulneráveis a transtornos mentais. Olha, gente, que coisa séria. Olha o papel que você tem como pai, como mãe. E eu não estou aqui falando isso para te jogar culpa, porque como a gente falou agora, culpa é do inferno. Eu estou aqui trazendo conhecimento para você, para que você mude a sua conduta, para que você entenda o seu papel e não se omita da sua função. Amém? Então, os pais podem ensinar e pôr limites, porque possuem o conhecimento derivado da sua experiência. Então, existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Vamos entender isso, tá? O autoritarismo significa impor à força uma fantasia que é sua. Uma coisa que é sua. Tem a ver com você. Não tem a ver com o outro e com a necessidade do outro. Não tem a ver com o amor que você tem pelo seu filho e o desejo que você tem de que ele seja bem sucedido. Não. Tem a ver com impor a sua vontade, que muitas vezes não vai ser nem o bem que você está fazendo para o seu filho, né? Então, muitas vezes é baseado nas suas experiências, nas suas frustrações, nos seus medos, e não está de acordo com a realidade, né? Em geral, representa um mal ou um perigo para a pessoa, na verdade. Se você desempenhar o autoritarismo, vai ser muito prejudicial. Não vai ser exercício de autoridade. Né? A criança precisa realmente de uma coerência nas suas atitudes, como pai, como mãe. Então, se você diz que você ama seu filho, você não pode ser autoritário com ele. É diferente de exercer autoridade, né? Conversar, exercer firmeza, mas não colocando de uma forma agressiva, não colocando de uma forma desrespeitosa, né? E veja, o respeito aqui tá uma linha bem fina, essa história de respeito, né? A gente precisa alinhar. Vai ter um momento que você vai ter que dizer assim, eu estou falando para você não fazer, porque eu sou seu pai, sua mãe, e eu tenho mais conhecimento que você, e você vai precisar confiar em mim e me obedecer. Baseado na confiança. Amém? Que nós precisamos estabelecer através da nossa relação com os nossos filhos, né? A confiança de que você quer o bem dele. Isso só se dá por uma contínua atitude. Você vai construindo essa confiança. Amém? Então, a criança possui a necessidade de ver confirmada por outro adulto a noção que acaba de receber. Então, a gente precisa que a criança veja em você coerência nas suas atitudes. O contrário disso é confusão, insegurança, dúvida, inconsistência, e isso adoece a família e a criança. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles formarão uma só carne. Isso está falando da unidade do casal, da unidade que precisa existir
E isso vai gerar o quê? Uma coerência naquilo que você vai fazer, como pai e como mãe. Sabe aquela história assim, ó? Mãe, posso ir no supermercado? Ah, não pode. Não pode. Não é para ir. Aí a criança vai lá e fala assim, pai, posso ir no supermercado? Ah, vai meu filho, vai. Entende? O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Uma coisa boba que eu estou dando de exemplo, mas para a gente entender, né? Precisa haver uma unidade, que naquele momento ele não podia ir no supermercado. Os pais têm que ter os acordos prévios em relação aos direcionamentos que eles vão dar para os seus filhos. Isso é fundamental, né? Então, falando um pouquinho agora da função dos filhos. Vamos falar dos filhos, né? A gente está falando de todo mundo aqui. Agora, filhos, adolescentes, prestem atenção, jovens, né? A criatura humana chega no mundo completamente indefesa. Não é verdade? O bebezinho, ele pode se defender? Não. E ele tem como sua única defesa o impulso de crescer, física e mentalmente. E para isso, o filho sempre vai ter uma disposição em aprender. Não é verdade? O que vocês acham? Vocês gostam de aprender? Sim, aí. Que bom que eu não estou sozinha aqui. E aí, a gente percebe, né, que os pais precisam, né, entender isso, que os filhos estão prontos a aprender. E a aprendizagem, né, ela é introjetada, a gente diz, ela é internalizada, como um método privilegiado para proteger a vida e o desenvolvimento. E isso inclui a nossa ação de conter os impulsos das crianças, que muitas vezes vão ser autodestrutivos, como a gente falou, e heteroagressivos, a agressividade em direção às pessoas, aos outros, né? E, independentemente deles atingirem a condição, aliás, até eles atingirem a condição de adulto, eles vão precisar dessa intervenção. E quando eles atingem a condição de adulto, eles vão conseguir ter por eles mesmos essa noção, né? Então, a maturidade, ela dissolve a dependência que os filhos têm dos pais. Eles precisam ser capazes, vocês filhos, precisam ser capazes de crescerem e amadurecerem e cuidarem das suas vidas. Amém? Eu ia dar o exemplo, tem uma mocinha aqui que logo, logo vai estar cuidando da vida dela, né? A Camila está aí encaminhando aí para a independência, né? E isso é parte do crescimento. Cadê a Camila? Amém? E é uma crise, né, gente? Não é uma crise? Eu estava conversando um pouquinho com ela, ela falou, é um momento difícil, né? É uma crise, né? Eu estou assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer sem meu pai e sem minha mãe? Mas, lá ela, tá bem aqui na minha frente, gente, eu não estava enxergando ela. Né, Camila? E é um conflito, mas o que o pai e a mãe estão fazendo, né? Vai lá, filha, você consegue, isso é muito legal, vai ser importante, nós estamos aqui te apoiando. E o papel dela é seguir, o papel dela é viver e continuar vivendo, né? E o aprender vai removendo as ansiedades, porque ela vai tendo experiências e ela vai aprendendo que ela consegue lidar com essas situações. E aqueles medos, né, aquelas paranoias, aquelas idealizações que todos nós temos, vão se desfazendo. Porque ela vai entendendo, uau, eu consegui cuidar da minha casa, eu consegui, né? Ou vai lá a primeira vez, mãe, como que liga a máquina de lavar louça? Né? Mãe, como que... Esses dias meu filho estava assim, mãe, como é que eu ponho o sabão mesmo na máquina de lavar roupa? É assim, a gente está ali, né? Graças a Deus pela tecnologia. E a criança, muitas vezes, gente, no momento que ela está crescendo, ela pode resistir a esse processo de aprendizagem, né? E é como a gente entende quando a criança faz birra, quando a criança teima demais,
Porque ela está naquele processo. Eu quero crescer, mas eu tenho medo. Eu quero crescer, mas eu tenho medo. Eu quero aprender. Existem muitas coisas aí na mente de uma criança, né? E a obediência dos filhos, então, é classificada como requisito indispensável para a sua educação. Então, filhos, obedeçam seus pais. Amém? Isso está na Bíblia. Isso é um mandamento. É bênção para vocês. Confiem que os seus pais sabem do que estão falando. Os seus pais te amam. E eles querem o melhor para vocês. Eles não são perfeitos, mas eles querem o melhor. Então confie, né? Então é muito importante nós entendermos, né, que os pais, o papel dos filhos, na verdade, tem muito a ver com obedecer e aprender. Amém? Então seja aberto para isso. Seja aberto. Vai ter um momento que você também vai ensinar. Vai ter um momento que você vai ser pai, você vai ser mãe, mas agora aproveita esse estágio de treinamento que você está passando, esse momento que você está passando que está te educando, não só para ter bons comportamentos, mas você tá aprendendo, amém? Sobre Deus, você está aprendendo sobre família, você está aprendendo sobre coisas que você vai levar para a vida toda, né? E aí então a gente sabe, né, que a elaboração do narcisismo, como a gente estava falando, depende muito dessas experiências que a gente vai tendo dentro da nossa casa, compreendendo que nós não somos o centro do mundo. As crianças vão entendendo, então, que elas não são o centro do mundo, né, que existe outro, que existem outros, que eles não são o mais importante, que o aspecto central, não é o mais importante, eles são muito importantes, às vezes não são os únicos importantes, né? E o aspecto central de tudo isso é o amor, amém? O amor é o elo de todas as coisas, é isso que a Bíblia fala. A nossa família precisa ser calcada no amor, o perfeito elo, amém? E é muito interessante, sabe, a gente entender que existe um impulso pelo crescimento. Os filhos têm esse desejo. E se ele é refreado, não vai haver sobrevivência. Vai haver morte, em todos os aspectos. E a gente quer vida, amém? Então, a função dos filhos é essencialmente de aprendizagem. E isso inclui a capacidade deles aprenderem a conter os seus impulsos destrutivos, bem como a aptidão para o amor e para a convivência, acabando com a questão, né, saindo desse lugar de narcisismo, né? Destaco também a relação entre aprendizagem e obediência, entendendo que a obediência é uma disposição que as crianças têm, os filhos têm, para aprender e crescer. Eu quero ler um versículo com você, que é: instrui o menino, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Queridos, essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa do Senhor para nós. Amém? Se nós instruímos os nossos filhos, se nós fizermos o percurso de acordo com o que o Senhor nos orienta, nós vamos colher. É uma promessa. Amém? É uma promessa. E não tem a ver com você. Não tem a ver com você fazer, não. Porque foi Deus que prometeu. Tem a ver com Ele, com quem Ele é. Porque Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Amém? Ele é Deus. Ele é Deus. E o que Deus fala, Ele cumpre. Amém? E eu quero ter um tempo com você agora. Eu quero convidar você para ficar em pé. Quero pedir para você fechar um pouquinho teus olhos. Amém?
As famílias, as nossas famílias são a coisa mais preciosa que nós temos. Amém? A nossa família é um projeto de Deus. O Senhor sonhou com as famílias. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Deus nos criou para que nós fôssemos capazes de exercer as nossas funções perfeitamente. O pecado roubou isso de nós. E o diabo tenta incansavelmente nos afastar. Mas nós precisamos e podemos voltar ao projeto original. Amém? A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Eu pedi que os músicos tocassem essa canção agora, porque essa canção, ela é uma declaração. E eu quero que você comece a trazer à memória nesse momento tudo aquilo que não está funcionando para você na sua família. Se você é um filho, se você é um pai, se você é um